Olá, meu querido amigo, bem-vindo ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estou com você mais uma vez aqui no nosso curso de mediunidade. Vamos estudar hoje sobre as etapas do esclarecimento pelo diálogo. Vamos entender os caminhos que o médium esclarecedor percorre para que ele possa acolher e verdadeiramente atender com eficiência os corações desencarnados que chegam à mediúnica. Por isso, você está convidado a assistir conosco esta aula, mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Vamos lá, meus queridos amigos, então, entender um pouquinho mais sobre o diálogo nas reuniões mediúnicas. Então, vejam bem, nós vamos falar sobre as etapas do esclarecimento pelo diálogo, certo? Então, quando nós estamos estudando, avaliando todo o processo que acontece dentro das mediúnicas, nós sabemos que o esclarecimento doutrinário ocorre durante o principal momento da reunião mediúnica, que é considerado, portanto, o auge da realização dos trabalhos organizados entre os dois planos da vida. Essa fase não deve ultrapassar o tempo de 60 minutos. Vejam bem, nós sabemos que o objetivo primordial das reuniões mediúnicas, principalmente aquelas destinadas ao atendimento de espíritos sofredores, à desobsessão, é exatamente atender, acolher, orientar, amparar esses corações. Então, não há dúvida que realmente o momento do diálogo é o auge de uma reunião mediúnica, porque assim como esse diálogo pode ser benéfico, ele também pode ser fracassado. E nós devemos, portanto, entender o mecanismo, tudo aquilo que o dialogador deve e pode fazer para que esse momento aconteça exatamente como previsto, como realmente buscado realmente pela espiritualidade superior. Porque nós sabemos que a nível material, nós estamos ali dando uma continuidade para aquilo que já foi previamente planejado pela espiritualidade superior. Na verdade, a espiritualidade já sabe mais ou menos como o diálogo deve ser conduzido, certo? Já houve muitas vezes um contato prévio com o dialogador, seja através de desdobramento pelo sono, seja através da intuição prévia ali na hora do diálogo, para que o dialogador saiba mais ou menos como deve conduzir um determinado diálogo. Porque a espiritualidade sabe, melhor do que nós, quais são os pontos necessários, em que momento, em que condição, que ideia, que emoção, que sentimento poderá ajudar, poderá fazer aflorar no espírito que está em atendimento aquela emoção que lhe permite abrir-se para Jesus e realmente perceber que ali o acolhimento é sincero, é real, é verdadeiro e ele pode abrir-se para essa nova oportunidade. Então, nós com certeza devemos estar muito atentos à espiritualidade superior que nos acompanha o dialogador nesse momento e precisamos, portanto, estarmos atentos não apenas às intuições, mas ao tempo destinado a esse diálogo. O diálogo como um todo, ele deve realmente ter um limite de até uns 60 minutos, porque nós não devemos esquecer que a reunião ela tem a fase inicial, a fase de estudo, tem a fase da psicografia, tem a fase do diálogo e tem a fase ainda da avaliação. Então nós temos que ter um controle muito bom acerca de todo esse período para nós não atrapalharmos as fases e não tumultuarmos a reunião mediúnica. Na etapa inicial, nós vamos fazer o quê? Vamos ouvir e identificar dificuldades. Vejam, nós já não estamos ali com o objetivo de ajudar, mas para que eu possa ajudar, você concorda comigo que eu preciso saber qual é a necessidade daquele espírito? Eu preciso, antes de ajudar, preciso ouvir
para que a partir daí eu possa identificar a problemática e partir para uma orientação efetiva que possa ajudá-lo. Então é de fundamental importância que o dialogador, em especial, e o grupo em geral escutem o que o espírito tem a dizer. Não adianta eu já querer sair acolhendo, falando, orientando, sem saber qual é a necessidade do espírito. E existem várias necessidades diferentes. Por isso, precisamos aprender a ouvir. É um grande desafio para todos nós, mas é fundamental, é necessário para aquele que realmente deseja tornar-se um dialogador, exercer essa função na reunião mediúnica. O dialogador deve, portanto, identificar se o comunicante revela dificuldades para se expressar. É preciso saber auxiliá-lo, porque somente lhe concedendo a chance de expor suas amarguras será possível prestar-lhe efetiva assistência. Naturalmente, o espírito inicia o diálogo. O clima de harmonia, respeito e confiança entre os membros do grupo é fundamental. Então veja, no primeiro momento nós não precisamos ouvir, então precisamos estimular o espírito a falar. Às vezes o espírito já chega e já começa a externar a sua problemática, a sua insatisfação, o que na verdade o angustia. Quando isso acontece, fica mais fácil, porque nós já sabemos ali claramente qual é a dificuldade dele, é ouvir, identificar o problema maior e orientar. Agora, às vezes o espírito, ele chega calado, ele não quer falar, ele está triste. Então, nesse caso, o dialogador, ele vai estimular com carinho, com palavras, a oportunidade que aquele espírito tem de expor a sua necessidade, expor o que se passa em seu coração. Então ele vai dizer que ele está ali para ajudar, que ele está ali na casa de Deus, que ali ninguém está para julgá-lo, que ele pode realmente se abrir, externar um pouquinho o que se passa em seu coração. Quem sabe nós ali que estamos em nome do Cristo não podemos ser úteis de alguma forma, contribuir de alguma forma para que ele possa se sentir melhor. Aí, nesse momento, estamos ali estimulando ele a falar. E aí vamos colocar, você não quer dizer um pouquinho, expor um pouquinho o seu coração, o que se passa em seu coração? Muitas vezes o espírito vai nesse momento expor. Outras vezes ele não vai, outras vezes ele vai se sentir acanhado, ele vai querer ainda ficar um pouquinho quietinho. Nós temos que compreender, nós não vamos obrigá-lo a falar. Aí nesse momento nós vamos o quê? Primeiro ambientá-lo. Com certeza no decorrer do nosso diálogo, ele vai se sentir mais solto e vai falar. Então, nesse primeiro momento, se ele não quiser falar, tudo bem, respeitemos. Aí vamos falar que ele está na casa de Deus, qual é o objetivo dos trabalhadores que ali estão, dizer qual é o nosso objetivo, dizer por que provavelmente ele foi levado até ali. E nesse momento nós estamos o quê? Fazendo um processo de acolhimento, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta acolhido e estimulado a falar. Então, nós vamos nesse primeiro momento, se ele não quiser falar, nós vamos falar. Mas se ele falar, ótimo, vamos ouvir, sempre num clima de harmonia, respeito e ouvir para identificar a problemática. O dialogador deve esperar com paciência, depois de receber o companheiro com uma saudação sincera, cortês e respeitosa. Então nós vamos sempre, muitas vezes, dizer ali, nós não sabemos ainda se é homem, se é um espírito que se apresenta na condição masculina ou feminina. Então nós podemos dizer, coração, que você seja bem-vindo à casa de Jesus, estamos aqui para de alguma forma sermos úteis. Então eu já estou ali fazendo uma saudação cortês e respeitosa, e aí eu aguardo para que eu esteja ali dando a oportunidade do espírito falar, do espírito se comunicar. Então, seja quem for que compareça diante de nós, é um espírito desajustado, ou se não desajustado, que essa palavra às vezes é até um pouco forte, mas um espírito que necessita do amparo do Cristo. Então, que precisa de socorro, de ajuda, de acolhimento. Alguns bem mais desarmonizados do que outros, mas todos necessitados e desejosos de uma palavra de compreensão e carinho, por mais que reajam à nossa aproximação.
é um filho de Deus. Os primeiros momentos de um contato mediúnico são muito críticos. Ainda não sabemos a que vem o espírito, que angústias traz no coração, que intenções, que esperanças e recursos, que possibilidades e conhecimentos. Então, por que é um momento crítico? Porque às vezes o próprio dialogador fica um pouco também na expectativa de saber qual é a problemática daquele coração. Até ele identificar bem o problema, pode realmente demorar alguns minutos. Então, aquele momento inicial, ele é super importante, tanto para o espírito se sentir acolhido e haver ali uma relação de confiança, de empatia com o dialogador, como o inverso, tá? Lembrando que sempre ajuda quando o médium identifica previamente a problemática e antes de abraçar, de dar a passividade em si, quando eu digo abraçar, realmente permitir que a passividade aconteça, externar ao dialogador o que ele está visualizando, qual é a problemática do espírito. Eu gosto e eu acho que isso ajuda muito. Eu funciono em determinadas reuniões mediúnicas como dialogadora e em outras como ostensiva, tá? Já que, na realidade, eu trabalhei a grande maioria desses anos, eu tenho mais de 10 anos trabalhando na mediunidade, nas reuniões mediúnicas, sempre trabalhei como dialogadora, mas a partir do momento que a minha ostensividade aflorou, eu também passei a me colocar à disposição na condição de ostensiva. Então, quando eu atuo na ostensividade, eu sempre faço uma observação prévia para o dialogador, dizendo o que eu estou visualizando, tá? E eu digo, olha, eu estou visualizando um espírito assim, está se mostrando dessa forma, consigo entender mais ou menos a problemática, ou não consigo entender, mas eu digo previamente. E aí, depois, eu realmente acolho verdadeiramente aquele coração e entro num processo de passividade. Mas isso sempre ajuda o dialogador. Eu sei porque eu funciono nas duas pontas, em determinadas situações, em determinadas reuniões mediúnicas. Não é que na mesma reunião mediúnica eu fique trabalhando nas duas funções, não é isso. Em reuniões mediúnicas diferentes. Então, ajuda muito. Então, nesse caso, você vai ouvir, certo? Mas se o espírito não quiser falar, você não vai ficar precisando de um tempo para entender a problemática? Se o médium já tiver lhe participado, você já sabe, mesmo que o espírito não queira falar. Então, na hora que você está fazendo o diálogo ali, você já está fazendo o diálogo sabendo um pouquinho que orientação, qual a condução, que palavras você vai usar. Então, faz diferença. E nos diz Hermínio Miranda que o segredo da doutrinação é o amor. Nós já falamos isso várias e várias vezes. Então, não é só o falar em amor, é o vibrar amor. Tudo aquilo que eu digo com amor, com verdade, tem energia, tem magnetismo e vai ser percebido e captado pelo espírito. Então, muitas vezes o espírito não quer falar, mas na hora que nós colocamos, externamos, nós estamos ali com tanto carinho, com tanto amor, que ele se permite, que ele começa a falar. O objetivo é ele falar no início, tá? Então, se ele começar a falar, ótimo, paciência para escutar, para entender, para identificar as dificuldades. E eles falam um monte de coisa, mas em determinados momentos eles deixam transparecer o que verdadeiramente os machuca, o que verdadeiramente os torna espíritos necessitados. E é ali, naquele momento que você vai trabalhar, é naquela dificuldade que você identifica que você vai trabalhar, mas você precisa ouvir com atenção. Não raro, os dialogadores estão aparentemente ouvindo, mas já estão pensando no que vão dizer, sem prestar atenção, sem prestarem atenção verdadeiramente naquilo que o espírito está colocando. Então a gente tem que prestar atenção, porque ele muitas vezes ele diz ali um gancho, uma palavra, ou ele solta alguma coisa, e se o dialogador não estiver atento, ele perde, e aí ele não consegue achar o cerne da questão e não consegue ajudar de forma efetiva. O espírito desencarnado pode estar ligado a alguém que estamos tentando ajudar? Será que ele tem problemas pessoais com algum membro do grupo?
Será que ele luta por uma causa? Será que ele ignora o seu estado de desencarnado ou ele tem consciência do que se passa com ele? Será que ele é culto, inteligente ou se apresenta ainda inexperiente e incapaz de um diálogo mais sofisticado? Uma coisa é certa, não devemos subestimá-lo. Pode, de início, revelar clamorosa ignorância e entrar depois na posse de todo o acervo cultural de que dispõe. Então, nós estamos aqui trazendo vários questionamentos, por quê? Porque mostrando para você e para todos a importância de nós ouvirmos. Eu estou aqui buscando identificar a dificuldade dele. Qual será? Será que ele está ligado a alguém que nós estamos tentando ajudar? Ali é um caso de obsessão, por exemplo? Será que a situação dele, o vínculo é com alguém do grupo? Luta por alguma causa? Ignora seu estado de desencarnado? Ou seja, são inúmeras situações que eu preciso identificar. Por isso, o ouvir. Porque será ouvindo que eu vou conseguir saber realmente em que situação ele se encontra. Se é culto, se não é, se é inexperiente ou não. Então, ouvir com atenção e paciência e estar ali buscando a todo momento realmente a problemática principal daquele coração. Aquele que odeia, muitas vezes, já está maduro para o perdão. Basta uma palavra serena de esclarecimento, um gesto de compreensão para libertá-lo do ódio, nos diz Hermínio Miranda. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós nos sentimos incapazes de atender, de ajudar um determinado coração que nos parece ainda tão endurecido. Precisamos lembrar que, na verdade, aqueles corações que são levados à reunião mediúnica o são porque já se encontram numa condição mínima de serem ajudados, de repensarem atitudes, pensamentos e decisões no mal. Talvez eles não sejam plenamente acolhidos, não digo acolhidos, o atendimento não se faça completo no sentido deles aceitarem ali a ajuda, porque nós sabemos que são espíritos, às vezes, que vêm de séculos numa postura equivocada, e não será ali 10, 15 minutos que farão toda a diferença e farão com que eles aceitem mudar de opinião. Mas, muitas vezes, numa segunda, numa terceira, o atendimento, a aceitação, o acolhimento é completo e se realiza. Por que se realizou? Porque, na verdade, eles já estavam maduros para o perdão. Então, quando eles recebem uma palavra de esclarecimento, de paz, de harmonia, um gesto de compreensão, isso é suficiente para libertá-los do ódio e permitir que realmente eles se libertem e sigam para o Pai, sigam para Deus. Algumas orientações importantes antes de iniciar o diálogo. Por que eu estou dizendo antes de iniciar o diálogo? Porque nós estamos ainda na primeira fase, na fase de ouvir e identificar dificuldades. Nós não estamos ainda na fase de falar, estamos ainda primeiro ouvindo. Então, situações que podem acontecer, algumas eu já falei, mas vamos ver outras, para que nós possamos ali saber como agir diante dessas situações. Então, se o espírito demorar a falar, o dialogador poderá fazer algumas perguntas, como: em que podemos servi-lo? Como se sente? Deseja algo de nós? Você não gostaria de colocar um pouquinho o que se passa no seu coração? Talvez possamos ser úteis. O comunicante espiritual poderá exibir uma ideia fixa, repetir o mesmo assunto, como se andasse em círculos. O dialogador deverá ter tato, paciência e conduzir o diálogo. Isso é muito comum para espíritos, por exemplo, suicidas, para espíritos que tiveram um grande trauma. Então eles ficam naquela monoideia, eles ficam repetindo aquela experiência traumática e chegam na reunião mediúnica falando como se eles estivessem vivendo tipo num looping, aquela situação.
Então, muitas vezes é uma situação de suicídio, então é como se eles estivessem se suicidando ou vivendo os momentos prévios ao suicídio constantemente. Às vezes é uma morte violenta e eles se veem desencarnando novamente naquela situação. Então, o que acontece? Nesse momento, o dialogador, ele precisa agir com firmeza. Ele não vai ficar ali ouvindo repetidamente o espírito naquela situação. Ele precisa tirar o espírito daquela situação, contato, paciência, para que ele possa perceber que ele não está mais vivenciando aquela situação, e aí o diálogo poderá se iniciar. Então, a depender da problemática, por que eu disse que o dialogador ele precisa agir com firmeza? Porque, por exemplo, se o espírito está ali vivenciando uma morte violenta, vamos supor, normalmente, isso, cada dialogador, ele acaba tendo uma técnica diferente. Mas eu normalmente gosto de agir como se nós fôssemos uma equipe de resgate. Então, uma equipe de resgate não chega com firmeza, olha, nós já estamos aqui, a equipe de resgate já está aqui, nós já estamos tirando você, você já está bem, vai ficar tudo bem, tranquilize-se. Mas ele não precisa falar isso com uma certa firmeza para que aquela pessoa que está ali em desespero sinta a segurança nas palavras do outro e se acalme. Pois é exatamente o que vai acontecer. Então, se o dialogador dizer, calma, calma, nós já estamos aqui, o desespero do espírito é tão grande que ele nem ouve. Tem que dizer, olha, nós já estamos aqui, está tudo bem, você já está sendo atendido, nós já estamos recolhendo você, retirando você desse local, retirando você desse carro, retirando você da água, enfim, da situação que ele tiver. Então ele se sente seguro e aí ele se acalma. Então depois daquela situação dele acalmar, é que eu vou iniciar um outro diálogo para conduzi-lo. Se é uma situação de, por exemplo, de suicídio, se ele estiver ali vivenciando continuamente aquela situação, aquele suicídio, mesma coisa, eu vou dizer, olha, você já retirei você já não está mais ali, você não está mais caindo, você não está, enfim, a depender daquilo que ele disser, eu já vou o quê? Entrar em ação como se eu estivesse retirando ele dali e colocando isso como uma afirmação, uma indução forte para que ele acredite. Mas nós precisamos primeiramente aliviar aquele desespero para depois ouvir, que depois eu vou perguntar, vou ouvir para poder ajudar. Então são situações que o dialogador vai realmente se ver ali e ele precisa saber como agir. Em qualquer situação deve-se evitar o monólogo ou diálogos muito longos. Nós não estamos aqui, lá na reunião mediúnica, nem para apenas falar, o dialogador, no monólogo, e nem apenas para ouvir, no monólogo do espírito. Nós estamos ali para um diálogo, ou seja, oportunidade de ambos falarem, a oportunidade dele expor, oportunidade de nós orientarmos, oportunidade dele também colocar novamente, e assim nós vamos traçando um diálogo construtivo. Mas os diálogos não podem ser longos excessivamente. Diálogos acima de 10, 15, 20 minutos, excessivo. Nós temos 1 hora e vários espíritos para atender. Por isso a importância de nós buscarmos, sermos objetivos para identificarmos o problema e atendermos, tá? E não ficarmos ali com curiosidade, perguntando e o tempo passando. E outros espíritos deixando de receber o atendimento. Deixar o espírito falar, colhendo informações, identificando problemas. Já falamos isso. Fazer perguntas esclarecedoras, se necessário, caso não consiga reconhecer o problema principal. Às vezes ele falando, a gente já identifica, outras vezes não. Aí o que o dialogador vai fazer? Ele vai perguntar, de modo inteligente. Então, a partir dali, pergunta, por exemplo, se ele fala, mas eu não consigo identificar nada, não consigo saber absolutamente nada de que possa justificar a sua tristeza ou que se passa em seu coração. Aí eu vou perguntar. Mas tem alguma coisa, você já falou muitas coisas, mas tem algo que lhe angustie um pouco o coração, ou em algum momento lhe traga alguma tristeza, alguma reflexão? Será que não tem nada, absolutamente nada, que de alguma forma toque mais o seu coração e que você talvez gostaria de expor?
que eu estou tentando fazer aí? Buscando o quê? A emoção, buscando aquilo que faz ele sofrer, que o angustia, porque esse aí é o problema central, e é nesse ponto que eu preciso trabalhar. Então vejam que eu estou aí tentando estimular o coração a expor o seu problema principal. Então perguntas chaves podem nos ajudar neste processo. Manter-se no foco do problema apresentado é a melhor forma de auxiliar, porque nós temos um tempo curto para ajudar. Então não adianta nós ficarmos rodeando, buscando com curiosidade outros assuntos que não são relevantes para o problema. E eu sei que vocês podem estar se perguntando, Evelyn, mas eu vou saber que tipo de perguntas esclarecedoras, voltando aqui para o 5, que eu vou fazer? Vocês vão saber, porque na verdade é a prática. Não tem como eu aqui nesse momento externar todas as perguntas. Eu sei que vocês gostariam disso. Eu também, se eu estivesse no lugar de vocês, eu gostaria. Mas acalmem o coração de vocês, porque vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. A espiritualidade, o seu amigo mediúnico, o seu guia mediúnico está do seu lado e ele vai lhe intuir em relação às perguntas mais indicadas que você pode fazer naquele momento para ajudar. E além disso, se você não captar nada, absolutamente nada, e não vier à sua mente, se você não captou pelo nervosismo, enfim, não perceber nada, você ainda tem o dirigente da reunião mediúnica para lhe ajudar. Então, na pior das hipóteses, se não vier nada na sua mente, mas normalmente vem, tá? Normalmente vem. E lembre que nós estamos aí em estudo. Vocês estão num curso de educação de mediunidade, então vocês já vão ganhando prática e naturalmente as perguntas vão vindo. Ainda assim, vocês têm o dirigente para perguntar, levantem a mão, peçam uma ajuda e aí ele vai também ajudar a conduzir o diálogo, tá? Então, as perguntas vão vir, mas em resumo, tentem fazer perguntas onde vocês consigam saber o que se passa no coração dele, a dor dele. Tentem descobrir a dor, muitas vezes perguntando assim, se tem alguma coisa que o angustia, que lhe traz alguma tristeza, que ele gostaria de conversar, que aí é mais ou menos por aí que vocês vão conseguir descobrir a problemática. Ficar atento às ideias fixas, que podem dificultar ou impedir o diálogo, que é exatamente aquilo que nós falamos, chegam com as monoideias, certo? Aí sim, então aquilo ali foi algumas situações iniciais que podem acontecer, mas nós vamos ali contornando, perfeito? Vamos para a fase intermediária. Então já acolhemos, fizemos aquele primeiro atendimento, já incentivamos, né, damos ali as boas-vindas, acolhemos, incentivamos o espírito a falar, identificamos o problema. Beleza, acabou o diálogo? Não, claro que não. Agora que eu identifiquei o problema, eu vou fazer o quê? Eu vou orientar, eu vou esclarecer, eu vou apoiar. Exatamente para que o espírito possa sair dali se sentindo melhor. Ele, por enquanto, até o momento, ele não está melhor, ele foi acolhido, tudo bem, mas ele ainda não foi esclarecido no seu problema principal. Então, é esse momento que vai acontecer, na fase intermediária, nessa etapa intermediária que isso vai acontecer. Então, identificando a condição masculina ou feminina da entidade para que se possa conduzir a conversação na linha psicológica apropriada, tá? Isso naturalmente acontece. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo, a fase inicial não é ouvir. O espírito, quando ele está falando, ele fala, por exemplo, eu estou chateado, estou chateada, minha esposa fez isso, o meu marido fez isso, entendeu? A minha filha, estou grávida, enfim, o espírito coloca informações que identifica se ele se coloca ali naquele momento numa condição masculina ou feminina. Isso é importante em determinados momentos, normalmente logo no início, no primeiro momento não, mas no decorrer do diálogo faz diferença.
Por quê? Porque a depender da condição e do problema, você vai orientar de uma forma ou de outra. Mas não fiquem também angustiados com isso. Ai, eu não sei, eu vou falar como se fosse homem, como se fosse mulher, de forma masculina ou feminina. Usa, não sabe ainda, usa você. Ah, você gostaria de expor? Você gostaria de falar alguma coisa? Coração, como você se sente? Fale de uma forma, no primeiro momento, neutra, até que o próprio espírito coloque se é feminino ou masculino. O dialogador deve acalmar ou tranquilizar o espírito com palavras gentis, fraternas e solidárias, envolvendo-o em fluidos reparadores, calmantes, tendo como base as orientações espíritas e evangélicas. Isso é óbvio. Se ele já chega ali angustiado, repleto de problemas, nós temos que no primeiro momento serenar o coração daquele espírito, acalmar, tranquilizar. E para isso, palavras gentis, fraternas e solidárias, envolvendo em fluidos magnéticos positivos, isso faz toda a diferença e isso é importante. Se necessário for mesmo, e vocês sentirem que é preciso para que ele possa se acalmar, nada obsta de ser dado um passe suave para acalmar, realizar uma prece, para ele serenar um pouquinho e conseguir realmente ficar numa condição suficientemente boa, razoável, para ser orientado e esclarecido. O médium psicofônico deve ter cuidado para controlar o espírito, a fim de que este não monopolize a conversa, nem dê chance ao dialogador de auxiliá-lo. Há entidades que dominam a arte da manipulação. O médium, o dialogador e o próprio grupo devem envidar esforços para controlar a situação. Então, existem vários tipos de espíritos, nós já sabemos disso. Então, tem espíritos que querem falar o tempo todo, não deixam o dialogador falar, não deixam. Sabe, quando o dialogador vai falar, ele começa a falar, e aí o dialogador tem que ter tato, o próprio médium também, para poder controlar a situação e não se tornar um monólogo. Por quê? Porque os espíritos que querem mistificar e domar e controlar ali, dominar a situação, eles não querem ouvir, eles só querem falar. Como agir? Aí o dialogador precisa agir com certa firmeza, tá? Quando eu digo firmeza, meus amores, eu não estou dizendo falta de respeito, deseducação, falta de educação, tá? Eu não estou dizendo ali que você vai gritar, que você vai de uma certa forma se impor. Não. Você vai ser firme no sentido de dizer, mesmo que a pessoa esteja falando, mesmo que o espírito esteja falando, você vai falar, você vai dizer, olha, por favor, você realmente já colocou várias situações, mas nesse momento é preciso que você escute um pouquinho. Por favor, me escute um pouquinho, que com certeza há algo interessante para você e que você, estando aqui, vai gostar de escutar, vai ser útil para você. Mesmo que ele esteja falando, você vai falando. Veja, por favor, você precisa ouvir. Nós precisamos, nesse momento, lhe dizer algumas palavras. Então, eu peço a você que, por favor, escute um pouco, tá? Então, eu preciso dizer que ele tem que escutar. E aí, nesse momento, isso não deixa de ser uma indução também para o médium, para que o médium cale, tá? Não permita que o espírito continue falando, que ele escute, tá? O médium vai sentir que o espírito quer continuar falando. Mas aí, nesse momento, o médium entra em ação, porque quem controla? O médium. Então, ele entra em ação para que o dialogador possa falar. Então, por isso que não é bom, nem sempre é bom, que o médium, ele seja completamente inconsciente. Principalmente quando nós estamos falando de médiuns que não tiveram educação da mediunidade e não conseguem controlar-se, no caso de psicofonias inconscientes, porque nós já sabemos que mesmo o médium estando ali inconsciente, o seu cérebro físico, o seu corpo perispiritual tem como controlar, mas é sempre um pouco mais delicado, tá? Então, quando o médium ele é consciente ou semiconsciente, esse controle se torna muito mais fácil, certo? Se o espírito se revela muito perturbado, envolvê-lo nas energias positivas do passe, da prece ou de ambos.
Importa reconhecer que nem sempre o espírito apresenta condições para estabelecer uma conversa fraterna. Às vezes, necessita apenas das energias ou das vibrações do médium e dos demais participantes do grupo. Isso também acontece muito. Às vezes o espírito só precisa do choque anímico. Ele não precisa dialogar, ele não está em condições de dialogar. E quando nós estamos ali recebendo aquele coração, como eu vou saber? Muito fácil. O médium antes, isso é o ideal, O médium antes de dar passividade vai dizer, olha, é um caso, por exemplo, de zoantropia, de licantropia, é um espírito que está em completo desequilíbrio, ele não tem condições de falar, é um espírito que está ali num princípio de ovoidização, não tem condições de falar, vem só para receber o choque anímico. Nesse caso, o dialogador, quando ele dá passividade, o dialogador nem vai tentar um diálogo. Ele já vai logo o quê? Envolver energias positivas do passe e da prece. Ele já vai dando passe, fazendo prece, fazendo prece, fazendo prece. Por quê? Porque o espírito vai acalmando, pode até nesse momento fazer tocar um pouquinho rapidamente ali no chakra frontal para o espírito sentir o choque magnético mesmo, porque ele não precisa do choque vibracional, e nesse caso é bom tanto um pouquinho do dialogador, porque ele sente mais fortemente, tá? E aí naquele momento o passe, vibrações de positivas e prece, e ele vai se acalmar, e depois muito provavelmente ele vai dormir, ou então ele vai ser encaminhado sem diálogo. Então, o dialogador e o médium, a depender também das informações que ele passar antes, já vai ter facilmente condições de lidar com isso. Se o médium não disser, não externar, tudo bem. Quando ele der passividade, pela condição dele, o dialogador, e até mesmo pela experiência, vai visualizar que ali não dá para realizar um diálogo, que é só choque anímico. É passe, prece, realmente para acalmar aquele coração. Dialogar com bom senso, bondade, clareza, tato e firmeza, usando linguagem simples, descontraída e objetiva, como se estivesse conversando com uma pessoa encarnada, tá? Porque na verdade somos espíritos iguais, com as problemáticas iguais. A única diferença é que um está encarnado, o outro desencarnado. Quando nós estamos conversando com um amigo, com uma pessoa que não está bem, nós não procuramos usar uma linguagem simples, descontraída e objetiva? Por que com ele será diferente? Imagine que você está conversando com um amigo, com uma pessoa que está ali em uma situação difícil, precisando do teu amparo, certo? O dialogador jamais deve discutir ou polemizar com o espírito. Nós não estamos ali para brigar, para discutir ou piorar a situação. Nós estamos ali para acolher, amparar. Então o dialogador tem que ter controle. Evelyn, mas é claro que isso não acontece. Não, acontece muito. Por quê? Porque os espíritos, principalmente aqueles que vêm para desarmonizar, eles provocam e provocam muito, com ironia. E aí, quem não tem autocontrole, realmente, muitas vezes, acaba querendo bater boca com o espírito. Se o dirigente, porque isso aí o dialogador já está com nota 0, já perdeu o controle, tá? Então, quem tem que entrar em ação? O dirigente tem que entrar em ação para não permitir que isso siga e que continue. Se o dialogador não perdeu o controle, o dirigente tem que assumir para manter o controle da reunião mediúnica e não permitir que aquele diálogo deixe de acontecer da melhor maneira, como é realmente o objetivo e como é e deve ser o objetivo da reunião mediúnica e da equipe espiritual. Fugir, então, de disputas com entidades desencarnadas que ameacem ou que se recusem a se afastarem do encarnado, recordando que desobsessão é um processo lento que implica reforma moral dos envolvidos. Então, aqueles, muitas vezes, que estão em processo obsessivo, eles vão ameaçar os integrantes do grupo ou até mesmo outras pessoas como aquelas que eles estão obsediando. Eles muitas vezes eles se irritam, eles não aceitam o atendimento e eles não querem ir embora. Por quê? Porque eles querem perturbar. Chega, quando o dialogador percebe que conversa, orienta, conversa e não resolve,
é perda de tempo continuar com aquele espírito ali. Então é melhor encaminhá-lo e dar oportunidade para outro espírito. Talvez num outro momento ele será atendido e ele vai aceitar aquela ajuda. E aí muitas vezes o espírito não quer ir, não quer ir. E aí como é que você arranca? Você vai arrancar o espírito do médium? E aí na verdade o dialogador ele vai agir como? Com firmeza também, mas respeito e educação. Ele vai dizer, olha, realmente nós temos outras pessoas, outros corações para atender. Se você realmente desejar numa outra oportunidade voltar e se colocar mais propenso ao diálogo, nós vamos estar aqui para atender, mas nesse momento realmente o tempo que nós tínhamos para dispor em seu benefício já finalizou. Então realmente eu solicito que você possa continuar o diálogo com outras pessoas, porque na realidade o diálogo pode continuar a nível de desencarnado com a equipe espiritual, não pode continuar conosco encarnados, porque nós vamos atender outro. Então eu vou dizer o seguinte, olha, se você quiser continuar conversando, não tem problema, já foi destacado uma outra pessoa aqui que vai continuar o diálogo com você e que você vai poder ser atendido, mas realmente nós não temos mais tempo hábil para isso. E se ele se refutar, não vou, aí você vai entrar em ação com o médium. Você vai chamar o médium, vai falar com o médium, chamar o nome do médium e pedir que ele corte a ligação, que ele quebre, ele realmente ali, porque eles não estão num circuito mediúnico, nós já não estudamos isso, então você tem que o quê? Que quebrar aquele circuito mediúnico para que o transe acabe. Então você tem que ajudar o médium a sair do transe. Então você pode tocar aqui no chakra frontal, porque ele vai sentir o choque, isso vai ajudar a desconectar. Você pode dar um passe dispersivo aqui na região aqui posterior, isso também ajuda a quebrar, a desconectar do transe, e você vai chamar o médium para que ele volte, para que ele desperte, e assim também a conexão se rompa. E além do fato de que a espiritualidade também vai ser acionada, você também chama ali a espiritualidade para ajudar e para realmente auxiliar para que o transe mediúnico se rompa. Perfeito? É importante considerar que a conversa fraterna não beneficia apenas o espírito comunicante. Nós sabemos que estamos todos em aprendizado, encarnados e desencarnados. Por isso a importância de nós refletirmos sobre o aprendizado, porque o aprendizado não é apenas para o espírito, mas para todos nós. O médium psicofônico e demais participantes devem apoiar mentalmente e fluidicamente o doutrinador, acompanhando o diálogo sem fazer interferências de qualquer natureza. Já conversamos isso no decorrer do nosso curso. O restante do grupo tem que apoiar mentalmente e fluidicamente, doando fluidos, vibrando positivamente, para que eles possam ajudar naquele diálogo, para que o espírito ele receba esses jatos de fluidos positivos e ele se sinta mais estimulado ao atendimento, ao acolhimento e à aceitação do diálogo. Agora, cuidado! Nós não devemos, os demais membros do grupo, dialogar também. É deixar o dialogador no diálogo, porque às vezes nós queremos tanto ajudar que nós ficamos falando como se nós estivéssemos também dialogando mentalmente. Isso atrapalha, os nossos pensamentos são energia. E aí é como se desse ali não tem às vezes o telefone quando entram duas conversas na mesma linha dupla, é como se fosse isso. E isso atrapalha. Então é ajudar com fluidos, mas sem diálogo. Acompanhar o diálogo, mas não interferir, nem verbalmente e nem mentalmente. Nas comunicações complexas, sobretudo nas manifestações de comunicantes mais endurecidos, o dialogador e o médium psicofônico devem impedir a desestruturação da reunião, usando a energia sem perda do espírito de fraternidade. Então, não podemos deixar que o espírito faça o que quer. Se ele quiser fazer baderna e o médium não controlar, porque nós estamos numa educação da mediunidade, o médium tem que controlar. Mas, se o médium não faz o dever de casa, o doutrinador, o dialogador, na realidade, melhor dizendo, vai fazer. E vai dizer o quê? Olha, aqui não é um ambiente para você gritar, para você utilizar palavras de baixo calão, para você querer bater. Se você quiser conversar de forma respeitosa,
nós vamos ouvir. Mas se você não se acalmar, se você não abaixar seu tom de voz, nós vamos precisar realmente cortar a ligação, cortar o diálogo. Nós não vamos permitir que o diálogo aconteça e que você permaneça agindo desta forma. E você estará perdendo uma oportunidade de externar aqui o seu pensamento, as suas ideias. Então, nós sugerimos que você se acalme. Percebem que eu falei com firmeza, mas eu não fui desrespeitosa? E é assim que nós vamos falar. E aí o espírito, ele diminui. Se ele não diminuir, ele vai ser desligado. E aí ele percebe que ali ele não pode fazer o que ele quer. Ele percebe que ali ele está sob regras que ele tem que cumprir se quiser se comunicar, se quiser falar e externar o que ele quer, certo? Então cuidado também para situações como essas, que vão acontecer com certeza absoluta. Certeza absoluta. O diálogo não deve ser longo, nem deve ser também excessivamente curto, mesmo em se tratando de espíritos que revelem grandes desarmonias. André Luiz, no livro Desobsessão, recomenda até 10 minutos, uma vez que o horário de início e de término da reunião deve ser respeitado. No trabalho de educação da mediunidade, o tempo razoável é em média de 2 a 5 minutos. Por que é tão mais rápido? Porque as problemáticas são mais simples e logo o atendimento é mais rápido, tá? À medida que vai chegando para o fim do curso, como agora que nós já estamos para o fim do curso, é mais natural serem diálogos ali entre 5 e 10 minutos, tá? Uma vez ou outra que pode ser um diálogo mais longo, que vale por uns 15 minutos, tá bom? Agora, na prática, depois, numa reunião mediúnica já de estruturada e não de educação da mediunidade, aí o tempo pode se estender, mas não vale a pena passar de 15 minutos, não vale a pena, porque a não ser, vamos lá, Evelyn, nunca posso passar? Pode, gente, pode, bom senso, mas é quando tem que ter feeling. O dialogador, ele percebe que ele está quase lá, que ele está quase cedendo. Ele tenta mais um pouco, ele não vai ficar ali no horário, aí deu o horário, tá bom, eu tenho que desligar. Não, tenta mais um pouco, porque você percebe que está quase. Mas tem momentos que você sabe que não adianta. Se você ficar ali mais 1, 2 minutos, é perda de tempo. Então é melhor finalizar e dar oportunidade para outro coração ser atendido, tá bom? Evitar múltiplas manifestações psicofônicas ao mesmo tempo, pois além de ser necessário preservar a harmonia da sessão, atendendo a cada caso por sua vez, em ambiente de concórdia e serenidade, qualquer comunicação é do interesse de todos os participantes encarnados, que em conjunto devem auxiliar o espírito necessitado de auxílio. Mas conforme as diretrizes da casa espírita, normalmente se permite até 3 comunicações simultâneas. Isso aí depende de cada casa espírita. E às vezes, dentro da própria casa espírita, há reuniões mediúnicas que optam por comunicação individual, há reuniões mediúnicas que optam por 2 simultâneas, há outras que optam até 3. Isso varia, e é exatamente por isso que nós treinamos vocês para os 3 tipos, para individual, dupla e tripla, tá? Exatamente para que vocês fiquem o mais flexíveis possível e trabalhem bem em qualquer condição, em qualquer reunião mediúnica que vocês eventualmente venham a participar a partir do curso do MEP, certo? Não induzir, direta ou indiretamente, os médiuns a receber essa ou aquela entidade, pois a espontaneidade é essencial ao êxito da tarefa. Isso é interessante, sabe? Porque como é que isso pode acontecer? Vou explicar. Não raro, o dialogador, ou até mesmo o dirigente, consegue identificar qual é o espírito que está ali para ser atendido com um médium. Só que o médium está com dificuldade, às vezes o médium não consegue, às vezes o médium está, enfim, de alguma forma ali meio bloqueado, não consegue captar. E aí o dirigente ou o dialogador diz, mas tem um espírito assim, assim, assado, receba, o espírito é assim, o espírito está com essa problemática, você não consegue? Cuidado,
nessas situações. Cuidado, tá? Por quê? Claro que o dialogador, quando ele faz isso, ele quer ajudar o espírito. Ele não quer deixar que o espírito fique sem atendimento. Por quê? Porque ele sabe que ele está ali necessitado. E nem sempre o espírito pode sair pulando de médium em médium. Um médium não atendeu, passa para o outro. E assim sucessivamente. Então, quando aquele médium não consegue atender, às vezes aquele espírito fica sem atendimento naquela reunião mediúnica. Um atendimento direto, mais específico, porque ele sempre é acolhido de alguma forma pela equipe espiritual, mas sem aquele atendimento direto. Então, às vezes acontece. Tá? E não é errado, mas tem que ter cuidado. Ele não pode induzir, ele não pode forçar, mas ele pode dizer, olha, me parece, você não está percebendo nada, entendeu? Me parece que tem algum coração com algo mais ou menos com essa problemática, você tem alguma coisa, isso te parece familiar ou não? Então você ajuda. Isso acontece muito com o médium que está iniciando. Tá? Eu sei porque eu trabalho com educação de mediunidade, então nós captamos o espírito, mas nós também não podemos induzir, porque quem tem que captar é o médium. Então, como é que eu tento ajudar, mas ao mesmo tempo não induzir? Eu pergunto, por exemplo, se eu sei que o espírito está numa determinada condição, eu pergunto, você consegue perceber alguma coisa? Como ele está, a sensação, o que você sente? O que lhe parece? Eu vou estimulando. Você acha que é um espírito, por exemplo, se eu sei que é um espírito suicida, vamos supor, digo, você acha que esse espírito desencarnou como? Foi algum desencarne mais traumático? Alguma coisa que possa levar a um trauma muito forte, alguma monideia? Olha, eu estou perguntando, mas eu não estou dizendo, foi um suicídio? É tato, tá? Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes isso pode levar a uma indução e o médium acaba entrando num processo de animismo, como se ele se sentisse na obrigatoriedade de ter que dar aquela psicofonia, e aí ele acaba indo pela indução do dialogador e entra num processo de animismo. Então, se ele naquele momento não captou, mesmo com alguma orientação, algum leve estímulo do dialogador, tudo bem. Espiritualidade entende, nós estamos ali em aprendizado, talvez o médium não esteja tão bem naquele dia. E numa próxima oportunidade, aquele espírito, se ele não puder ser atendido diretamente naquele dia, o será por outro médium ou até mesmo pela equipe espiritual. Tá? Então, mas cuidado para nós não prejudicarmos querendo ajudar. Às vezes queremos ajudar, mas acabamos prejudicando. Utilizar a indução hipnótica ao desencarnado comunicante quando necessário, conduzindo ao sono ou à hipnose construtiva. Então, a indução hipnótica pode ser no sentido de ele ajudá-lo a fazê-lo dormir, adormecer. Pode ser uma indução hipnótica no sentido de permitir fazer com que ele volte à sua forma perispiritual humana, se ele tiver num processo de lesões, de chagas, de alguma deficiência física, ou um processo de licantropia ou de zoantropia. Posso utilizar a indução hipnótica num processo regressivo, de fazer com que ele regresse a uma condição anterior, a uma vida passada, ou ainda a sua condição infantil, ou ainda que ele possa captar lembranças de vidas passadas. Tudo isso não deixa de ser uma indução hipnótica, que a depender da problemática, o dialogador vai utilizar. Evelyn, como é que eu faço a indução hipnótica? Normalmente você coloca aqui a mão na frente do chakra frontal, você não vai tocar, mas você coloca ali dando e direcionando fluidos magnéticos nesse sentido. Você pode até também colocar a outra mão na parte posterior e você aproveita, pede em oração que a espiritualidade também ajude naquele processo hipnótico para que o objetivo que você quer alcançar de fato ocorra. Então você precisa lembrar que você nunca está sozinho. Tudo aquilo que você faz, peça sempre ajuda da equipe espiritual, do seu guia mediúnico, para que o atendimento ocorra a contento. A etapa final vai ser concluir e encaminhar. Ouvi, identifiquei a problemática, orientei e instruí. Pronto, aí eu vou concluir e encaminhar o espírito para que ele possa seguir no atendimento, mas na espiritualidade. Então, passado o momento da argumentação doutrinária e o atendimento propriamente dito, encaminha-se para o encerramento do diálogo.
O dialogador e o médium promovem, então, o desligamento psíquico do espírito, segundo a intuição captada. Frases indicativas de despedida serão realizadas, ou você vai induzir ao sono, ou você vai encaminhar pelos benfeitores espirituais que estejam presentes, ou você vai fazer a emissão de uma prece, isso vai depender. Então, por exemplo, quando você percebe que o espírito já está ali em atendimento, no caso de um choque anímico, você vai o quê? Já vai induzindo para o sono, você agora vai descansar, numa próxima oportunidade, quando você acordar, você já vai se sentir bem melhor, e eventualmente nós podemos conversar, que você possa sentir o abraço carinhoso de Deus nesse momento, auxiliando, que Deus o envolva e o ampare. Finalizei aí o diálogo. Ou então você já vai dizendo assim, olha, foi muito bom ter a oportunidade de conhecer você, de conversar com você. Quem sabe uma próxima oportunidade podemos estar juntos de novo. Que você possa seguir com esse trabalhador amigo que está ao seu lado. Ele vai lhe conduzir, ele vai lhe encaminhar. Muito obrigada pela sua presença. Então vocês percebem que nós já estamos ali concluindo, colocando frases indicativas da conclusão? É isso que acontece, perfeito? Ou através de uma prece, enfim, são várias situações. A entidade que foi adequadamente esclarecida afasta-se naturalmente do médium, apoiando-se nos cuidados amigos dos trabalhadores da equipe espiritual. Nos casos dos espíritos que não conseguem ou não querem se desligar do médium, o dialogador deve solicitar-lhe o afastamento, considerando a responsabilidade do trabalho e a finalização do atendimento, que é aquilo que nós já comentamos um pouquinho quando o espírito não quer se desligar. Então você vai ali já realmente solicitar o afastamento, pedir para o médium voltar, pedir para a equipe espiritual atuar junto, de modo que você vai naturalmente desligando e conduzindo realmente o espírito para um atendimento, mas já na erraticidade. Quanto ao espírito, deve-se prestar-lhe esclarecimento respeitoso, alegando os motivos que o obrigam a seu afastamento, tais como o desgaste energético do médium e a consequente sobrecarga mental, a necessidade de outros espíritos se comunicarem, o tempo que se esgotou, mas outras oportunidades surgirão. O atendimento está a cargo dos benfeitores espirituais, os quais prestarão a assistência mais completa. Então aqui nós estamos aqui mostrando para vocês aquilo que nós podemos elencar para o espírito, mostrando para ele a necessidade de realmente desligarmos, refindarmos aquela comunicação. Então, o médium se desgasta energeticamente, tem outros espíritos para se comunicar, o tempo dele findou, tá? E ele vai seguir o atendimento no plano espiritual. Então, percebam que nós não estamos deixando de ser caridosos, mas precisamos cumprir aquilo realmente, uma disciplina no âmbito da reunião mediúnica. Recursos que o médium esclarecedor pode utilizar e precisa ter. Tudo isso vai ser fundamental para o atendimento. Formação espírita, precisa ter formação espírita, conhecimento da doutrina espírita é sempre a base, a sustentação para o seu atendimento. Tem que ter autoridade moral, e autoridade moral é o quê? Reforma íntima. Não basta eu ter o conhecimento, eu preciso sim me modificar, me reformar. Quanto mais moralizada eu for, mais autoridade eu tenho sobre o espírito, mais eu ajudo. Vejam Jesus, como era perfeito e tinha autoridade para com aqueles espíritos. Por quê? Exatamente porque ele era uma pessoa perfeita, com uma autoridade moral para com os espíritos que ele atendia. Força moral, esforço e dedicação ao trabalho, sempre buscando ser melhor, fé viva, confiar, acreditar que ele não está só, mesmo diante de ameaças, o que for, ele tem que crer, acreditar que ele está protegido pela equipe espiritual e ele não está sozinho naquele trabalho. Amor, sempre amor, doar-se, capacidade de auxiliar com proveito, realmente, quando há amor, nós conseguimos ajudar. Paciência, guardar o momento de falar, ter tolerância, brandura, afabilidade.
sensibilidade para sentir a problemática do espírito, o seu problema, a sua dificuldade, aquela empatia que faz toda a diferença no atendimento. Tato psicológico, preciso observar cuidadosamente para que eu possa identificar o problema e de forma equilibrada, com ponderação e equilíbrio, ajudar o espírito que se comunica. Energia na medida certa, sem falta de respeito, tá? Com educação, com serenidade, equilíbrio, mas a energia em certos momentos é necessária. Vigilância constante quanto ao que ocorre à sua volta, quanto à sua própria conduta, um olhar fraternal para o grupo. Precisamos estar atentos não apenas ao diálogo, mas tudo aquilo que acontece durante a reunião mediúnica. Humildade, para reconhecermos os nossos erros, para não julgar os outros. Somos ainda imperfeitos e não podemos agir como se fôssemos melhores do que os outros. Destemor, não se impressionar com ameaças. Estamos ali, acima de tudo, com o amparo e a supervisão da espiritualidade superior. Prudência, coragem não é o mesmo que imprudência. Estar vigilante, agir com prudência, com equilíbrio, ponderação, avaliar os prós e os contras de determinadas atitudes nossas. Então, nesse momento, o médium precisa estar atento e, no caso aqui, o esclarecedor, no caso, o médium esclarecedor, essencialmente. Hermínio Miranda, ele nos fala que o impacto do amor sincero no coração de um irmão que sofre é uma das coisas mais impressionantes e comoventes do trabalho do dialogador. E aí ele finaliza, já no finzinho do livro, ele diz: se me fosse pedido o segredo do esclarecimento, diria apenas uma palavra, o amor. Então, nós finalizamos a parte teórica da nossa aula hoje, reforçando a importância, queridos amigos, do amor. É sempre o amor. Todas essas técnicas, todo cuidado para que essas etapas se realizem, tudo isso é importante, mas não esqueçamos do sentimento maior que deve pautar a postura do dialogador, que é o amor. Agindo com amor, agindo com entrega, agindo com verdade, com certeza o atendimento ocorrerá da melhor maneira. E a probabilidade dele ser um fracasso, de não haver sucesso nesse atendimento, é muito pequeno. Claro que vai acontecer situações assim, sim, pode acontecer, mas a probabilidade é de sucesso, porque o amor contagia, o amor modifica, o amor tudo transforma. E aqui, meus queridos amigos, nós já estamos então passando para a parte prática da nossa reunião da educação da mediunidade, do nosso estudo de hoje, que é a fusão de fases. Aqui você já sabe, essa parte teórica você já está cansado de saber, certo? Então nós não procuramos repetir, nós vamos tentar trazer alguma coisa nova, alguma novidade, alguma observação importante nesse momento, tá? Então só relembrando rapidamente aqui, você já sabe que nesse momento nós estamos na fusão de fases, todas as fases são de uma forma bem mais simplificada. Nós estamos ainda mantendo sempre nesse momento a figura daqueles que vão atuar como dirigentes da futura equipe. Então os coordenadores já estão só supervisionando, mas já não estão mais atuando como dirigentes e como dialogadores. Então outras pessoas já estão atuando nesse sentido. Mantém-se os minutos destinados à psicografia, à psicopictografia, tudo isso de forma natural e espontânea, certo? E na avaliação final também vai continuar buscando-se, nós vamos continuar buscando aí o aprendizado, perfeito? Sempre o aprendizado do médium e o aprendizado do dialogador. Mas vejam, na aula de hoje nós não trabalhamos essencialmente as etapas do processo de diálogo. Então, é com base nisso que eu sugiro que a reunião mediúnica, a parte prática da nossa educação da mediunidade, seja trabalhada no dia de hoje. No sentido de quê? De que os colaboradores do curso vão pedir para que os dialogadores prestem bastante atenção
na etapa inicial, na etapa intermediária e na fase de conclusão, principalmente no sentido de quê? De que ele possa avaliar que tipo de recursos ele utilizou na etapa inicial, como veio o espírito que chegou. Ele falou abertamente, ele estava numa monoideia, ele estava silencioso, não queria falar. Como ele chegou? E a depender disso, qual foi a técnica que o dialogador lembrou de usar para atender aquele coração? Perguntar, avaliar se a aula de hoje foi útil, se ele conseguiu, a partir do momento que ele ouviu as várias etapas e como atuar nas várias etapas, se ele conseguiu realmente, na hora do diálogo, fazer o link com a aula teórica e o atendimento. Na hora do esclarecimento, o que ele usou de uma forma mais forte, daquilo que foi realmente mais importante. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Então, na hora daquele diálogo, o que para ele foi realmente mais relevante do assunto dado? Na hora de orientar, ele conseguiu orientar com clareza? Ele em algum momento se sentiu enraivecido? Se sentiu incomodado? Será que veio algum espírito que tentou ironizar, mistificar? Algum espírito que tentou ali dominar, evitar que ele dialogasse? Lembram que nós estudamos que muitas vezes o espírito vem, fala, não quer deixar o dialogador abordar, falar, esclarecer? Então, fazer esse link, pedir que os dialogadores fiquem atentos a isso para realmente, na avaliação, nós podermos fazer essa análise daquilo que foi efetivamente utilizado ou não. Na hora da despedida, na hora do encaminhamento, foi tranquilo? Já está essa fase, tudo isso que nós abordamos aqui, já estava acontecendo de forma muito natural? Os dialogadores sentiram alguma diferença hoje na prática, a depender da aula teórica? Então, essas orientações são importantes ser dadas no início da reunião, tá? No início da reunião mediúnica, da parte prática, para que os dialogadores fiquem atentos e também orientarem os médiuns para que eles possam também ficarem atentos a como o espírito se sente, a depender da forma que o dialogador vai conduzir. Na parte inicial, será que ele me ouviu? Será que ele realmente me ouviu? Ele captou, ele percebeu a minha problemática? Ele conseguiu identificar facilmente a minha problemática ou não? Então, ter esse cuidado para que nós possamos tirar o máximo de proveito da aula teórica e realmente colocá-la em prática na hora do desenvolvimento mediúnico. Nós não podemos esquecer de unir teoria e prática, tá? A espiritualidade vai trazer casos específicos, interessantes nesse momento, nessa aula, para que nós possamos aprender. Então, precisamos estar atentos a isso. Perfeito? Meus amores, é isso. Então, nós aqui, vocês já conhecem os nossos slides, nossa ficha de sintomas, e nós então queremos agradecer por mais esta aula, pela sua presença, pelo seu carinho, por você estar conosco aí até hoje. Já estamos aí no finzinho do nosso curso, chegando já na reta final do nosso estudo, e eu fico muito feliz por você, porque você conseguiu chegar até aqui com força, coragem, perseverança e fé. Seguem as nossas redes sociais para que você possa conhecer mais fortemente, mais a miúde, o conteúdo do Conhecendo o Espiritismo. Muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.